A nossa vida, apesar de que possamos ter mais idade ou menos idade, está em contínua construção. E principalmente daqueles que acreditaram e creem que foram alcançados pelo amor de Jesus, portanto justificados até aquele dia. Então a construção é contínua. Se nós tivéssemos, há umas t-shirts engraçadas, enfim, que põem sempre aqui uma coisa amarela, com um aviso amarelo a dizer Under Construction. Essa é o nosso slogan. Mas para isso temos que entender a gênese da nossa criação. Muitas das vezes, muitos de nós, embora estejamos numa sala com uma multidão ou pertençamos a uma comunidade, não abstraímos do verdadeiro significado da criação. Deus não criou, nós vamos sempre referir imagem e semelhança, mas quando nós lemos isto em Gênesis, lemos isto no plural, diz que não foi Deus Pai, nem foi Deus Filho, nem foi Deus o Espírito Santo. Diz, façamos. Significa que Deus em si, na sua própria gênese, na sua própria identidade, nas suas próprias características, Deus é uma comunidade. Deus é um Deus trino, por isso fez o homem à sua imagem. Quando diz só, mas quando ele diz primeiro à criação, diz que ele os fez, Deus criou, pois, o homem à sua imagem e criou o homem e mulher. Mas para construir. E esta é sólida por assim dizer, temos de ter uma base sólida para poder edificar. O homem foi criado em base ao Criador, mas nós nunca vemos um Deus... Não estou a falar sobre identidade de género, nunca vemos um Deus mulher. Senão vemos um Deus... Ou nós queremos atribuir-lhe essa identidade, ou esse género, para falar politicamente correto. Não vemos um Deus. E Deus não tem género, para ser politicamente correto, não é? Mas não tem... Ok. Então, mas ele criou-nos à sua imagem e semelhança. Começámos a derivar para muitas coisas que na realidade não são escrituradas. Significa, mas Deus fez, criou, construiu e deu ao homem uma responsabilidade, diz a palavra correta traduzida é domínio, né? Seja domínio, deu-lhes domínio sobre a criação, para que ele governasse todos os seres vivos que de antemão já tinham sido governados. Significa que Deus na sua base, na sua gênese, por isso é que Gênesis é a criação, Ele próprio é uma comunidade, Ele é singular em carácter. Deus tem um só carácter, uma só natureza. No entanto, manifesta-se em três personalidades distintas. Isto é a base da lei da Trindade, eu não vou... Amém? Não conseguimos viver continuamente em comunidade. A sociedade em si é uma comunidade. A igreja, e essa é a identidade em Cristo Jesus, que se tornou terrena, que se tornou carnal, que se tornou de alguma maneira, porque esta é a sabedoria do homem, é primeiramente terrena, terrenal, animal, carnal e diabólica. Esta é a sabedoria de acordo à gênese adânica que transgrediu, desobedeceu ter o mesmo plano, de que a criação estivesse em contínua comunhão. Quando Deus constrói, quando Deus cria, Ele cria relacionamentos. Amém? Diz comigo relacionamentos. E os relacionamentos é aquilo que é mais difícil construir e depois de ser, porque está sempre em construção, é aquilo que também é mais difícil manter. Ok? Mas quando nós temos um relacionamento com Deus, temos que aquele que se isola procura interesses egoístas e rebela-se contra a sensatez. Provérbios 18:1, simplesmente se quiserem tomar nota. Mas na realidade, hoje em dia, é aquilo que prolifera a imagem própria, a identidade própria, os direitos próprios, em detrimento da construção da comunidade. Estamos cá?
E isto foi sendo premiado dentro da igreja. A igreja não se tornou impermeável, foi-se tornando permeável. Queremos sempre com direitos. Queremos sempre com muitos direitos e com poucos deveres. Ainda por cima podemos sempre justificar, porquê? Porque Cristo já fez tudo por nós. Mas Ele fez tudo na cruz, consumou-se e disse aqui consumado está, significa que já está elaborado, mas no entanto deixou-nos um caminho para percorrer, deixou-nos uma construção por fazer. A alegoria daqueles dois homens que construíram uma casa, a diferença foi que um construiu uma casa num local onde a areia não era boa, então significa que quando veio as tempestades, as tormentas, a casa não foi sustentada. O outro, no entanto, foi um que construiu a casa na rocha, significa o outro, então, não somente se tornou um ouvinte esquecedor ou esquecediço, pô-las em prática. Amém? E aí, essa construção, o que é que aconteceu? Manteve-se. Estão cá? Significa que este homem não procurou os seus próprios interesses, senão que decidiu procurar os interesses comunitários, decidiu entender que ele isolado não conseguia fazer nada, decidiu entender muito mais que isso, que somente dentro de uma comunidade que está interligada e cheias e contrariedades da vida. Todo este princípio está conotado, por exemplo, na alegoria agrícola que Jesus faz em João 15. Eu sou a verdadeira vide, vocês são os pâmpanos que estão nas minhas ramas, estão enxertados, e diz, sem mim nada podeis fazer. Então nós somos muito espirituais e para justificar a nossa tendência à egolatria e à individualidade e ao isolamento próprio, dizemos, não, nós, eu e Deus. Mas é que a vide não tem só uma rama, tem várias ramas. E todas dependem dela. O interesse próprio da unidade. Porque a unidade só está complementada com o propósito sumo das ramas é refletir a imagem do Criador. E isto é uma coisa que nós muitas vezes, nós queremos, não, eu quero refletir a imagem do Criador, só podemos refletir a imagem. Deus disse que não é bom que o homem esteja só. E fez-lhe uma ajudadora idónea. Ajudadora idónea. Porque ele já tinha dito que se tu estás sentado ao lado da tua mulher, diz-lhe, tu és a minha ajuda idónea. Agora diz-lhe, ajuda-me. Ok? Amém? É tua ajuda idónea. E se ainda não tens ajuda idónea, não te preocupes, porque Deus trairá-te a ajuda idónea para que tu possas refletir exatamente a sua gênese. Basicamente, quando Jesus diz que sem mim nada podemos fazer, significa que nós sentarmos numa comunidade onde Ele é por assim dizer, a videira principal, o caule, a árvore. Nós vamos ao livro dos Romanos e é aqui que a minha escritura, eu ainda não estou a predicar, estou só a introduzir, mas a predicação é muito rápida porque é muito básica, é uma coisa tão... Agarramos o livro dos Romanos, vemos que os seus primeiros 11 capítulos são dedicados à doutrina. A doutrina é para ensinar-nos a base daquilo no qual cremos. E a partir do capítulo 11 em adiante, recebemos da doutrina da palavra, então não é só nós recebermos a palavra, que também diz Paulo aos Coríntios, que de antemão já está implantada nos nossos corações, é necessário aplicá-la. Se nós temos um smartphone cheio de aplicativos e não usamos, significa não os aplicamos ao uso, isto não serve para nada. Ok? Senão para que possam ouvir-nos e ver-nos, porque tem câmaras e aquelas coisas todas que faz o Big Brother, o grande irmão. No capítulo 12:3, que já são os aplicativos, que nomeadamente em algumas Bíblias diz deveres cristãos, é que cada um de nós não tenhamos um conceito mais alto daquilo que vamos ter, mas pensamos de nós mesmos com sobriedade. É bom que o homem seja o homem e a mulher sejamos sóbrios. Estejamos sóbrios, mas sobre todas as coisas que pensemos de uma forma sóbria. Ok?
E aqui diz que temos um corpo que tem muitos membros, no verso 4. Esta mesma referência Paulo faz já à igreja de Roma e volta a enfatizá-la na igreja de Corintos. Temos um corpo com muitos membros e nem todos têm a mesma função. No capítulo 12 de Coríntios, verso 12, diz que o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros, embora muitos, formam um só corpo. E em seguida começa a falar que tem muitas funções. Então, basicamente, aquilo que é a ideia base destes 2 versículos é que todos necessitamos uns dos outros. Diz à pessoa que está à tua frente ou que está atrás de ti, tu necessitas de mim e eu necessito de ti. Este é o princípio básico da comunidade. Todos nós necessitamos uns dos outros. Mas temos a tendência a pensar que não necessitamos. A principal base pelo qual nós fomos criados não foi para fazer coisas boas. Ademais, nós pensamos que, não, eu tenho que fazer coisas boas. Não. Nós fomos criados para refletir a imagem do Criador. E para refletir a imagem do Criador e para manifestar a sua glória às nações, tal como diz também a palavra de Deus em Romanos, Paulo, no capítulo 8, que diz que a criação está com uma ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus, da comunidade que Deus está a criar. Quando vamos a 1 de Pedro, pois que somos como pedras, que estamos a ser construídos, edificados como uma nação santa, como um sacerdócio real, como um povo escolhido. Amém? Estamos cá, recordamos disto. Então, diz que o principal é, como dizia Jesus no Sermão das Bem-aventuranças, que a nossa luz resplandeça diante dos homens para que as vossas boas obras glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O nosso propósito é glorificar a Deus. E há uma coisa que nós temos que nos recordar. Salomão, daquilo que o seu pai lhe tinha ensinado, obedeceu essas palavras, construiu o tabernáculo, mas mais adiante vemos que Paulo, aqui no livro dos Atos, faz referência, mais que uma vez, dizendo que o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós estamos sempre a querer fazer coisas para que Deus habite, mas Deus já nos fez para que Ele habite em nós. Isto está escrito em 1 Coríntios 3,16, só por referência e para que nós tenhamos as bases. Somos uma comunidade. Relacionamentos do lado esquerdo. Para Deus diz, não ignoreis todas as maquinações do inimigo. Temos que entender que quando damos passo ao diabo é quase sempre no seio dos relacionamentos. Aquilo que é mais afetado, atingido nas comunidades é a base da própria comunidade, que é a família. Que é aquilo que hoje em dia acho que os cristãos dão demasiado ênfase ao diabo. É como o diabo, ao fim e ao cabo, há um ditado, por acaso o meu filho tem escrito lá num perfil qualquer dele, que é fazendo a obra de Deus, doing God's work in the devil's playground. A palavra de Deus diz que eis aqui que o mundo jaz baixo o maligno. Ok? Entremos nestes 5 pontos e eu vou lê-lo de 2 versões bíblicas. João Ferreira de Almeida diz: alegrai-vos com os que se alegrem, chorai. Podem repetir alto assim, soa melhor. Ok? E aí no verso 16 diz: sede unânimes. Então vou ler-vos a Bíblia para Todos, da Sociedade Bíblica Portuguesa, que diz desta maneira: peçam a Deus que abençoe aqueles que vos tratam mal. Peçam para eles bênçãos e não maldições. Porque o mais natural é quando... Ok. Alegrem-se com os que estão alegres e chorem com os que choram. 16. Vive-rias, mas aceito dividido em 2 partes, é a parte doutrinal e é a parte prática. E estamos aqui já na parte prática, que começa exatamente no capítulo 12. A doutrina aqui termina com o capítulo 11 e a partir do capítulo 12 começa os aplicativos. Ser cristão é muito bom ao conhecer, mas não se consegue dar fruto. Os demónios creem e tremem. Os filhos de Deus creem, mas não tremem. São um ensinamento, nomeadamente, e quando é que nós... Quando nos relacionamos.
Ele quase nunca nos vemos. Um Jesus, amém? Que diga com um autocolante com um peixinho, é isso que nos diferencia dos outros? Ou não, é vestirmos-nos muito apraltado? O que é que nos vai diferenciar? Yes. Ajudem-me lá. Erro. Falam mal umas das outras. Pois há uma, não pode, às vezes, um dia está uma, são as melhores amigas, no outro dia são... No que é que nós nos diferenciamos? É só uma pergunta, ok? Versículos que aqui estão aqui 5 leis. A primeira é a lei da adversidade. Quando ele começa a dizer, abençoa aquele que te amaldiçoa, vejamos. É totalmente contrária à nossa natureza. Às vezes há pessoas que dizem, não, irmão, é que eu tenho um problema com o quê, com o outro. Epá, é simples. Se tu te sentes ofendido, e não os cumprimentou, e começam a alimentar, ou simplesmente porque vivem num sítio, e não me vêm cá ver, e tal, e não me visitam. Agora, tu podes escolher estar ofendido ou não estar. Às vezes até há pessoas que te ofendem deliberadamente. Agora, tu escolhes ficar ofendido ou as nossas ofensas. A base da libertação está na adversidade. A base de conhecermos quem somos e de que somos filhos de Deus está quando nós temos relacionamentos antagónicos. Quando as coisas não vão de vento em popa. É engraçado que os navios de vela navegam mais rápido contra ou a favor do vento. A melhor forma para navegar é receber ventos de proa a 30 graus. Aquilo vai de lado, vai mais rápido do que nada. Parece que vai a tombar, mas... E não precisas nem de gasóleo nem de gasolina. A forma mais fácil de que manifestemos que somos filhos de Deus é nas situações antagónicas. É quando temos a oportunidade para manifestar quem Deus é e Deus abençoa. Tu dizes-lhe, Senhor, tu morrer. Não, nem se passa, eu dou a minha vida por ti. Afasta-te de mim, Satanás. Uau! Forte. Naquela realidade, pois, quem o conhecerá? O Senhor teu Deus, aquele que quer libertar-te de ti mesmo. Esta é a principal lei, a lei da adversidade. Na lei da adversidade nós podemos escolher construir ou ou tornar-nos um obstáculo à construção. Ok? Porque podemos saber a palavra, podemos estar o aplicativo, utilizando gíria tecnológica, então vai ser difícil que manifestemos quem somos. Ok? Quando alguém se torna incómodo, escolhe abençoar. Quando alguém te estende uma armadilha, não lhe estendas outra. Abençoa. Entende que provavelmente não é a pessoa, é a situação. Provavelmente ali sim há mão de sentimentos e de enganos que estão perturbados, estão deturpados e não são de acordo à vontade de Deus. E a forma de ganhares, como é que se ganha? Bem, então retribui ao mal, retribuis o quê? Bem. E ao bem retribuis o quê? Bem, não é mal, ok? Não vou esperar até ter 7 idades. Muitas das vezes não há inimigos, mas nós fazemos o aplicativo. O aplicativo é quando ativo. Porque imagina-te uma coisa: aqueles que jogam a bola, não dás, é perfeito, ou seja, assim, te ajudo, amém? Que é engraçado, bíblico ou no nosso devocional e ativo da nossa vida. A seguir vem a lei, já agora, é pôr-nos no lugar, eu vou-te explicar, derrama-se em lágrimas, mas nós não estamos a passar por ela. Então torna-se mais simples para nós sermos sensíveis àquela situação.
Mas quando alguém está a passar por uma situação fulgurosa, que pensamos que eu é que merecia estar a receber os benefícios que aquele está a receber. Amém? Não sei se calhar são coisas da minha própria cabeça. A lei da empatia é simples. Então, quando alguém vai melhor do que tu, alegra-te. Ok? Imagina, tu és de Lisboa, pelo menos não lhe vai bem ao Porto. Estou contigo, epá, como diz o ditado popular, com o mal dos outros, para o seu bem. São dois extremos. O nosso lamento em baile, em ornamento.